A crônica de hoje, eu vou abordar uma temática muito interessante, muito corriqueira, que trata-se da maneira com que as crianças, os infantos juvenis, convivem socialmente e dentro das suas próprias residências. É certo que servem muitas vezes de observação para alguns psicólogos essa temática de como as crianças e os jovens se inteiram dos seus hábitos, dos seus costumes. Porém, esses costumes e esses hábitos, eles são bastante transformáveis. E o que me interessa nessa crônica de hoje é analisar as 3 décadas após a guerra. 1945, 50 e 60 do século XX. A humanidade sofreu uma transformação bem categórica, que abrangiu todo o sistema internacional de comunicações, de costumes, de hábitos. E as crianças foram as que mais transformaram-se nessa época. Recordo-me que os costumes das crianças, eu poderia usar o termo antigamente, que é um antigamente bem próximo, as crianças, elas pareciam aparentemente que eram mais respeitosas, talvez pela orientação que tiveram de seus pais e das suas próprias comunidades. Eu diria que eu presenciei muita coisa que veio se transformando. Eu alcancei perfeitamente que a criança dentro do lar, ela tinha obrigações que quase não eram obrigações. Eram um sistema normal e plenamente instintivo de fazer determinadas coisas. Eu citaria aqui um exemplo muito comum, era o religioso. As crianças dessa época, dessas 3 décadas, elas tinham o costume de, quando iam dormir, rezar algumas orações. E isso dava um certo conforto espiritual na sua própria família. Ela também tinha o costume, um hábito, de respeitar plenamente os adultos quando estavam numa reunião em casa, que se despediam, e principalmente quando iam dormir, as crianças, elas tomaram a bênção aos mais velhos, aos pais, aos tios, aos avós. Porque elas, abençoadas por Deus, talvez tivesse até sonhos maravilhosos. E assim, a criança tinha muitos hábitos interessantes, como, por exemplo, outro citaria, na mesa das refeições, elas só se serviam dos alimentos
quando, primeiramente, os adultos se serviam. Ela tinha sempre dentro de si uma ideia de respeito. Muitas vezes estavam brincando dentro de casa e batiam na porta. E elas só iam atender de camisa. Porque se tivesse sem camisa, seriam repreendidas. Porque seria uma falta de respeito receber uma visita sem estar vestido com uma camisa, principalmente um homem. E assim por diante. No molejar comum da vida, essas transformações foram sendo transformadas. Transformadas, ninguém sabe se para melhor ou para pior. O que é fato é que as psicólogas e os psicólogos de hoje em dia, eles tiram reflexões fantásticas a esse respeito da convivência da criança dentro do próprio lar. E isso, a criança ia se acostumando a também, na rua, elas tinham um conjunto de coisas que ela fazia que era admirável. Como, por exemplo, ela andava nunca no meio-fio das calçadas. Ela andava sempre de mãos dadas com seus superiores, do lado da parede da calçada. E assim por diante. Mas, com tudo isso, já predominava um machismo tremendo. Eu me recordo que muitas vezes, quando eu ia ao cinema, às matinês, as famosas matinês, com minhas primas e minha irmã, os adultos entregavam dinheiro para eu comprar as passagens, porque eu era homem. O homem é quem compra a passagem. Ora, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra num processo de educação. Mas são costumes, são hábitos que são vividos pelas crianças em determinadas épocas da vida. Foi nessa época que a mulher começou a se emancipar, a pensar mesmo desde criança em seus direitos, em seus valores, até nas próprias brincadeiras. Elas brincavam para elas serem domésticas, mas ao mesmo tempo elas admiravam uma mulher pilotando avião, uma mulher pilotando um navio. Coisas que em outras décadas ela não era acostumada a ver. E tudo isso são costumes infanto-juvenis. E esses costumes, que são religiosos, são sociológicos, são até psicológicos, eles vêm sofrendo mutações prodigiosas dentro da sociedade brasileira. A criança hoje, ela tem um espírito de liberdade maior. Ela hoje já fica a escolher os seus próprios afazeres, os seus próprios eventos, e isso dá uma espécie, assim, na educação, de liberdade.
para pensar, que o pensamento ainda é o último refúgio da liberdade humana. E essa liberdade foi se adquirindo logo o após-guerra. E a criança dessa época foi se transformando. Não era mais somente aquela criança estável, manobrada pelas autoridades familiares. Elas tinham pensamento, elas tinham ideias. Elas hoje se fecham nos quartos e vão numa maquinazinha se distraírem. Se distraírem, às vezes, até erroneamente, porque arriscam uns filmezinhos pornôs, escondidos dos pais. Mas, mesmo assim, é uma ideia de liberdade. E o ser humano não nasceu para viver coagido, mesmo como criança. Ele tem que ter as suas ideias. Porque a ideia ainda é a representação intelectual do objeto. E o ser humano precisa ter suas próprias ideias, embora respeitando as ideias alheias, as ideias dos outros. E tudo isso, a criança de hoje é bem diferente da criança dessas 3 décadas citadas a princípio. A guerra envolvendo países de culturas completamente diferentes uns dos outros fizeram com que, quando acabasse esse confronto internacional, a sociedade instintivamente tomou posições necessárias. E a criança, hoje em dia, está altamente participadora de um processo de evolução. É certo, bem orientada pelas linhas da psicologia social, mas a criança tem sempre o seu instinto e a sua inteligência própria e vem participando veementemente desse processo de evolução. Então, eu termino esse recado afirmando que a população infanto-juvenil brasileira continue nessa marcha dinâmica de adaptação, não só científica, literária, como tecnológica, para fazer com que o porvir deste país venha a ser brilhante no conceito internacional das nações. E a família tenha mais participação na interpenetração dos valores humanos, que é a criança e o adulto. Essa fusão é que forma um conceito de família. E o Brasil precisa e está caminhando para se agrupar a este grupo de pleiades que esperam do Brasil uma nação do futuro, com essas mudanças psicológicas dos costumes das crianças, e que tem vários outros costumes que eu não me recordo, que são tantos, mas que estão sendo consertadas para o bem do Brasil, para o bem da família, para o bem-estar do ser humano. Muito obrigado.